Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. As vacinas chegaram e a população começou a ser vacinada, mas algumas pessoas temem a vacina, e isso é um erro, correto, professor? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Hoje nós vamos ter uma conversa um pouquinho diferente. Nós vamos conversar sobre vacinas, que abrem um capítulo novo para a humanidade na luta contra a Covid-19, essa doença que já matou milhões de pessoas pelo mundo afora e já fez mais de 200 mil óbitos aqui no Brasil, no nosso país, diante dos nossos olhos. Muita gente tem restrições às vacinas e, na maior parte das vezes, as informações são equivocadas. A primeira delas é que somente idosos que fazem parte do grupo de risco. Não é certo, é um número enorme de pessoas que têm doenças, que fizeram transplante, que fizeram quimioterapia, tratamento com anticorpos para câncer, que têm problemas cardíacos, adultos com síndrome de Down, pessoas que fazem diálise com problemas renais graves. É um número enorme. Procure qualquer informação médica. Então, veja, junto com isso, a gente vai ter uma visão mais clara de por que ser vacinado. Primeiro, para proteger a saúde das pessoas, para proteger os mais vulneráveis, certo? Aqueles que têm menos chance, menos recursos para se defender da doença. Porque as vacinas foram testadas, o fato delas terem sido feitas mais rapidamente não quer dizer que elas não têm rigor, que elas foram aprovadas de qualquer maneira. Isso não é verdade. As vacinas foram desenvolvidas hoje mais rapidamente graças à redução de burocracia, graças a novas tecnologias avançadas, graças à cooperação internacional, trocas de dados, milhões e milhões de dados, trocas de informação. Na verdade, as vacinas chegaram rapidamente porque a ciência vive uma nova fase que atua sem perder o rigor. Então, evite notícias falsas, Como as vacinas podem provocar a Covid. Não pode, pela simples razão de que vacinas não contêm o vírus da Covid. Vacinas, tem gente que acha que as vacinas vão modificar o seu DNA, a estrutura básica das nossas células, do nosso corpo. Não, elas não interagem. Isso é uma invenção gerada em alguém que fica maquinando o dia inteiro para divulgar notícias que não têm nenhuma base na realidade. Grande parte dos efeitos adversos que muitas pessoas acabam expressando quando são vacinadas, esses efeitos são provocados por reações do nosso próprio sistema imunológico e na maior parte dos casos, não pelas vacinas. Muita gente diz, eu quero uma vacina 100% segura. Não existe nada 100% seguro. Veja, se a gente fosse, eu quero um almoço seguro, a gente ia parar de comer, porque as bactérias, os micróbios, aquilo que afeta o nosso organismo, está em toda parte. Isso não tem como eliminar, isso faz parte da nossa vida, inclusive ativam o nosso próprio sistema imunológico. Professor, o que o senhor tem a dizer para todos que estão em dúvida em relação à vacina? Se você ainda não está convencido, pergunte a você mesmo o que é importante para se convencer seus amigos. Procure informação diferente dos grupos de WhatsApp ou das redes sociais que divulgam informações muito rasas, muito rasteiras. Agora, se você procurou se convencer e nada te convenceu, provavelmente você rejeita as vacinas por questões ideológicas. Eu só posso dizer para você, a ideologia também mata, minha cara. Então, cuidem-se. Tomem vacina, protejam as gerações futuras. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa.
você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. Tema de hoje, a imagem ambiental do Brasil. Embaixador, qual sua análise sobre a evolução do Brasil na política ambiental em relação ao Acordo de Paris? O Acordo de Paris está fazendo 5 anos. É um acordo sobre mudança de clima assinado em 2015. E agora teria uma reunião para discutir a atualização das metas climáticas que foram aprovadas em 2015. Por causa da pandemia, esse encontro foi adiado para 2021 e foi realizado um encontro virtual entre os países que apresentaram propostas para melhorar as ofertas que foram feitas em 2015. Se chamava a Cúpula da Ambição Climática e que agora foi convocada no último sábado pelo Reino Unido de maneira virtual para discutir esses aumentos das ofertas que foram feitas na questão da emissão de gás carbônico em 2015. O Brasil não foi convidado em função da política atual ambiental e da preocupação externa sobre o que está sendo feito aqui no Brasil. Na véspera dessa reunião, na sexta-feira, o governo brasileiro divulgou as metas atualizadas do que tinha sido apresentado em 2015, em 3 pontos. 2 contribuições nacional prevista no acordo, sem mudança dos números oferecidos pelo governo Dilma. Reafirmou, assim, a redução da emissão de gás estufa de 37% em 2025 e um corte de 43% em 2030. O terceiro compromisso era sobre descarbonização da economia, que previa a oferta dos países para tornar zero a emissão, neutra. E o Brasil apresentou a neutralidade da emissão em 2060. Como as metas poderiam ser reduzidas e o Brasil não fez qualquer movimentação nesse sentido, o Brasil não foi convidado para a reunião e acrescentou ao divulgar os dados que o dado de neutralidade da emissão de gás carbônico para 2060 poderia ser reduzida se o Brasil recebesse 10 bilhões de dólares anualmente a partir de 2021. Essas foram as propostas do governo Dilma, menos essa da troca entre redução e mais recursos. Estamos agora preparando a realização dessa reunião em 2021, a COP26, que vai discutir a regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris, que trata justamente do mercado de carbono. Houve uma crítica generalizada dos especialistas, sobretudo do Observatório do Clima, que havia proposto cortes de até 81% em 2030, em relação ao que foi proposto antes, em relação a 2005. O Brasil teve um papel muito relevante na negociação do Acordo de Paris 2015. Mas a situação atual, com desmatamento, com as queimadas, com a emissão de gás estufa em alta, o Brasil está cada vez mais isolado. E o fato de não ter apresentado nenhuma melhoria nos compromissos de 2015 tornou o país ainda mais isolado. A política nacional sobre mudança de clima deveria ser revista e aplicada no contexto dessas novas reuniões do ano que vem. Eu sou o Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.
Dr. Alberto do Amaral Júnior, o tema desta semana é a relação entre a política externa e o interesse nacional. Explica melhor esse tema. É comum afirmar-se que a política externa deve refletir o interesse nacional, mas poucos exemplificam ou esclarecem o que significa esse termo. A política externa e o interesse nacional em um mundo globalizado têm um significado muito diferente do que teve no final da monarquia, no século XIX, no início da República e meados do século XX. No século XXI, o significado é diferente. E eu começo pela expressão interesse nacional. O que significa interesse nacional em uma sociedade extremamente complexa, como a sociedade brasileira, com vários grupos de interesse, com vários setores organizados, sindicatos, empresários, trabalhadores. O interesse nacional é o interesse dos trabalhadores organizados, é o interesse dos empresários, é o interesse das Forças Armadas, é o interesse de todos os brasileiros, o interesse nacional. Mas, evidentemente, cada setor da sociedade brasileira tem interesses específicos, principalmente quando nós analisamos a integração do Brasil em um mundo globalizado, na qual existem perdedores e ganhadores. Alguns setores ganharão mais e outros setores perderão ou ganharão menos. Por isso, cabe a qualquer governo democrático arbitrar interesses. Cabe a qualquer governo democrático, no caso da política externa, ter uma relação com a sociedade civil, na qual possa ouvir os diferentes grupos e possa arbitrar interesses no sentido de que ele determinará, em última instância, aquilo que deve ser defendido no plano internacional. A atual política externa, a política externa do governo Bolsonaro, rompeu com toda a tradição de defesa do interesse nacional construída pela diplomacia brasileira. Hoje, o interesse nacional deve ter dois pilares. Um pilar, que é resgatar toda a tradição diplomática brasileira, que é uma tradição extremamente rica, e contra a qual a política do ministro Ernesto Araújo, atual ministro das Relações Exteriores, se volta. O ministro Ernesto Araújo contraria toda a tradição que se inaugurou no início da República, que teve no Barão do Rio Branco um dos seus principais expoentes. E que tradição é essa, Dr. Alberto do Amaral? Esta é uma tradição de defesa da paz, de defesa do interesse nacional, enquanto a aplicação do direito internacional à solução dos conflitos internacionais e uma crítica à desigualdade de poder. A defesa da paz é algo que decorre do Brasil ter solucionado de maneira pacífica todos os seus conflitos fronteiriços com os países vizinhos. A crítica à desigualdade de poder é uma constante na política externa brasileira e fez parte de toda a nossa história. Ou seja, o Brasil é um país que não tolera grandes desigualdades de poder e que busca construir um mundo mais igual, que não haja uma grande diferença de poder entre os países. Por outro lado, importante ressaltar que essas são notas importantes para a política externa, mas não são notas suficientes. Hoje, em um mundo globalizado, é preciso pensar que existem certos interesses, como, por exemplo, a defesa de um meio ambiente sadio, que são interesses que coincidem com os interesses gerais da humanidade. É claro que nós temos interesses particulares, que nós temos interesses específicos do Brasil, por exemplo, o interesse de exportarmos mais, mas é preciso também afirmar um fato que é óbvio. É errado pensar que o interesse do Brasil se iguala ao desmatamento. Desenvolvimento não é desmatamento. E existem vários grupos da sociedade brasileira que têm uma concepção antiga do desenvolvimento e do interesse nacional e que acreditam que explorar a Amazônia é simplesmente desmatar, é permitir que haja o garimpo, invadir as terras indígenas, explorar e levar à região uma falsa ideia de desenvolvimento econômico como sendo um mero crescimento e não uma exploração racional e sustentável dos recursos
biológicos da floresta. Portanto, nós temos interesses particulares que são específicos do Brasil enquanto país, mas nós também temos interesses do Brasil que coincidem com interesses gerais da humanidade, e isso precisa ficar muito claro com relação à questão da Amazônia e no governo brasileiro, que tem uma concepção errônea, atrasada, arcaica do desenvolvimento. Eu sou Sandra Capomatti, você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. Essa é a nossa primeira coluna do ano e o assunto, apesar do ano novo, ainda é velho, a pandemia do coronavírus. Mas com alguma luz no fim do túnel, não é, professor? Olá, Cinderela. Olá, ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar de volta nesse espaço depois desse período de final e começo de ano. Foi pouco tempo, mas muita coisa mudou. Inicia-se a vacinação e temos um segundo surto, uma segunda onda de Covid-19 com novas variantes. E ao contrário do que todos nós esperávamos, que 2021 nos traria certezas, nos trouxe também muitas dúvidas. Como é que vai ser o funcionamento das nossas cidades? Como vão ser nossas relações? Como é que vai ser o trabalho? Como que o ambiente em que vivemos será modificado? Professor, diante desse quadro, quando voltaremos ao nosso normal? Para a gente que está fazendo a coluna, é sempre um desafio e uma oportunidade de explorar essa realidade que se transmuta com uma velocidade em direções que por vezes não sabemos prever. No princípio, eu faço uma aposta que a vacinação vai nos permitir recuperar um pouco do que era o nosso modo de vida, mas com certeza esse modo de vida não será exatamente igual como era antes. Muito da instrução online, do trabalho, da forma de enxergar a cidade, a procura por melhor qualidade de vida vai fazer parte dos nossos anseios e esperanças, visto que, por muito tempo, tivemos medo de perder a nossa própria vida frente a um agente invisível. É por aqui que nós vamos, ouvintes da Rádio USP, compartilhar com vocês certezas, conhecimento científico, dúvidas e expectativas. É um prazer estar aqui falando com vocês de novo. Um abraço. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Voltamos na próxima semana. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva.